Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero contar para vocês como foi o meu parto, a minha cesárea, mas antes eu tenho alguns recadinhos para repassar para vocês, tá? A primeira coisa, vocês devem ter percebido que o meu cantinho aqui de gravação tá um pouco diferente. No último vídeo, né, que foi um vlog, eu contei para vocês que agora nós colocamos o bercinho do Theo aqui no nosso quarto, então ficou aqui do meu lado da cama. Então por isso agora o meu local assim das gravações terá o bercinho do Theo aqui também, tá? Mais uma coisa que eu quero falar para vocês é com relação à loja Lieta, que é parceira aqui do canal. Talvez se você chegou no canal não faz muito tempo, ou talvez se você não costuma olhar a descrição do vídeo, você não saiba, mas nós temos uma loja parceira aqui do nosso canal, que é a loja Lieta. O site é o lieta.com.br. Eu sempre deixo todas as informações aqui na descrição do vídeo. No vídeo em que eu contei para o João sobre a gravidez, também para os meus pais, e quando eu contei para o meu irmão também, eu dei a eles uma camiseta escrito Papai Coruja, Vovô, Vovó e Titio Coruja. E nós fizemos fotos depois com essas camisetas também, e foi bem legal, assim, dar a notícia com essas camisetas, assim, foi bem criativo, eu achei, né? E eles adoraram também. E essas camisetas são da loja Lieta, tá? Então, se porventura você tinha curiosidade de saber de onde eram aquelas camisetas, é só você acessar o lieta.com.br, que tem essas camisetas e também tem outros modelos, outros produtos. Então eu convido você para visitar o site da loja Lieta. E olha só, os seguidores aqui do canal, você fazendo as suas compras lá no site, utilizando o cupom DANI09, Dani com as letras maiúsculas e o 09 em números, tá? Então DANI09, você ganha frete grátis nas compras acima de R$90. Então, acesse o site da Lieta, faça suas compras e aproveite, então, essa vantagem, né, que os seguidores aqui do canal têm de frete grátis nas compras acima de R$90. Então, dito isso, eu vou começar a relatar para vocês como foi a minha cesárea. Antes de mais nada também quero dizer que eu não quero criar nenhum tipo de polêmica aqui a respeito do tipo de parto. No vídeo que eu falei por que eu escolhi fazer a cesárea, eu já havia falado que não queria polêmica e mesmo assim tiveram alguns comentários, alguns pouquíssimos comentários falando que eu poderia tentar o parto normal mesmo assim, tá? Então, eu repito, não quero nenhum tipo de polêmica, comentários grosseiros, mal educados, não serão aceitos, tá? Porque o meu objetivo em gravar esse vídeo não é criar polêmica, defender a cesárea ou defender parto normal, mas é simplesmente relatar para vocês como foi a minha experiência com a cesárea, porque antes de eu fazer a cesárea, eu assisti muitos vídeos, tanto de cesárea quanto parto normal, e isso me ajudou muito, tirou muitas dúvidas. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar você que vai passar por isso também, ou você que tem curiosidade em saber, possa ajudar de alguma forma, tirar alguma dúvida que você tenha. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu fiz uma cesárea no último dia 8 de março, e eu acabei optando por fazer a cesárea com orientação médica também, porque o meu bebê estava na posição pélvica, ou seja, ele estava sentado. Então, assim, eu sei que muitas pessoas vão dizer que eu poderia ter tentado parto normal mesmo assim, que eu poderia ter feito aquela manobra para tentar ajudar o bebê a encaixar, ou que eu deveria esperar mais algumas semanas, até 40 ou 42, que haveria possibilidade de o bebê virar, tá? Mas independente disso, eu quero deixar bem claro mais uma vez que eu queria sim tentar o parto normal, mas se o bebê estivesse nessa posição pélvica, não estivesse encaixado, eu tinha bem claro para mim que eu não tentaria o parto normal, então é uma questão minha. Eu não me sentia segura em tentar o normal, tá? Eu faria uma cesárea nessas condições e assim foi. Então eu espero que vocês respeitem a minha decisão, assim como eu respeito todas as opiniões de quem assiste aos vídeos também, tá? Então vamos começar
a relatar agora sim o dia da cesárea. Então, minha cesárea foi no último dia 8 de março, então, de 2016. A cesárea foi marcada para as 11 horas. Nós chegamos no hospital por volta das 9h30 da manhã. E assim, aguardamos um pouquinho, aí logo eu fui atendida, encaminhei a internação. E eu acho que por volta das 10h15, 10h30 foi que eles me chamaram para ir para a sala de pré-parto para preparação. Então eu fui encaminhada até essa sala e aí nesse momento eu já fui conduzida até essa sala em uma cadeira de rodas. Eu achei muito estranho isso, né? Porque eu estava bem, estava conseguindo caminhar, mas o moço me falou que era protocolo do hospital. Então fui até essa sala em uma cadeira de rodas, achei isso bem estranho, mas tudo bem. Então, chegando na sala, as enfermeiras me deram a roupa, né, que eu teria que vestir, aquele aventalzinho, sabe? Aquela roupa de cirurgia, assim, a touca, enfim, tudo que nós temos que colocar para fazer a cirurgia. Então, fui ao banheiro e aí coloquei essa roupa, né? E aí, nessa sala de pré-parto, eu aguardei por alguns minutos, eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei lá, acredito que mais ou menos uma meia hora. Então, elas fizeram toda a preparação, enquanto eu aguardava para ser encaminhada para a sala de cirurgia mesmo. Então, depois que eu coloquei a roupa, eu fui deitada em uma cama, né? Então, fiquei esperando lá e nisso as enfermeiras vieram, colocaram o acesso na minha mão, acho que é acesso que fala, né, para colocar o soro e tudo mais. Então elas colocaram isso e eu nunca tinha colocado isso, sabe? E é bem doloridinho assim, mas uma dor suportável, sabe? É só você concentrar que dá para aguentar assim. Então colocaram isso na minha mão e fizeram todos os procedimentos, assim, não lembro assim exatamente tudo que elas fizeram, me fizeram várias perguntas, mediram pressão, a temperatura, enfim, várias coisas para preparação da cirurgia. Também nesse momento veio uma enfermeira e pediu se eu aceitava fazer um teste rápido de algumas doenças, assim, que acho que o Ministério da Saúde que encaminha esses exames rápidos, HIV e alguns outros exames. Claro que eu já tinha feito tudo isso antes, né? Mas eu aceitei sim, sem problema nenhum. Então ela furou o meu dedo e fez esse teste rápido também antes da cesárea. E assim, ainda quando eu estava na sala de preparação, lá deitada, esperando, teve um momento que eu fiquei sozinha, sabe? Sem nenhuma enfermeira. E vocês viram no último diário de gravidez que eu fiz tipo um vlog, né? Ficou super extenso aquele vídeo, mas ficou bem legal. É o registro dos últimos momentos, né, do bebê na barriga. Vocês viram no final daquele vídeo e durante todo o vídeo também que eu estava muito, muito sensível assim, sabe? Antes do nascimento do bebê, nesses últimos momentos. Então, ainda na sala de preparação, teve um momento que eu fiquei sozinha lá, deitada. Eu tava deitada assim, de lado, sabe, esperando pra ser encaminhada pra sala de cirurgia. E pra mim, assim, foi muito emocionante aquele momento, assim, porque foi um momento só meu e do bebê, sabe? Foi um momento só meu e do bebê. Eu estava, gente, com uma peninha de tirar ele da barriga. É claro que eu queria muito que ele nascesse, né? Queria muito conhecer ele, não via a hora de chegar o momento do nascimento do Theo. Mas ao mesmo tempo eu falava assim para todo mundo que me perguntava que eu estava com muita peninha de tirar ele lá, né, de dentro da barriga, tão seguro, né? O bebê está com você a todo momento durante a gravidez, onde você vai, o bebê vai junto. E a partir daquele momento não é mais assim, né? Depois do nascimento, somos dois corpos separados e para o bebê se adaptar a isso não é fácil, né? Então eu tava com peninha dele. Então, pra mim foi bem emocionante, assim, eu chorei bastante, assim, antes da cesárea, lá sozinha, esperando,
porque assim, naquele momento na sala de preparação, eu estava sozinha, tá? Nem o João, nem nenhum familiar meu estava comigo, eu estava sozinha lá. E aí foi um momento só meu e do Theo, assim, fiz bastante carinho na barriga e aproveitei esses últimos momentos nossos, assim, e conversei com ele, né, expliquei o que ia acontecer. Já tinha falado para ele no dia anterior também, mas enfim, só para registrar que teve esse momento, assim, de chororô antes da cesárea, eu e o Theo, assim, sozinha lá na sala de pré-parto. Mas enfim, depois de tudo isso, então, como eu disse pra vocês, eu tava sozinha, né? O João estava aguardando e eles estavam também, o João também estava se preparando para entrar na sala de cirurgia, né? No vlog que nós fizemos do dia do nascimento do Theo, o João filmou também algumas coisas, né, da preparação dele. Então, nesse momento, ele estava se preparando também para entrar no centro cirúrgico. Então, assim, depois que foi feita toda a preparação, eu fui encaminhada para a sala de cirurgia. Então, chegando lá, eu deitei na cama, né, na maca, enfim, não sei como chama. E sim, a sala, sim, é um ambiente bem frio, sabe? Não só no sentido literal, assim, da palavra, mas é um lugar bem frio, assim. Eu nunca tinha entrado numa sala de cirurgia, nunca passei por nenhuma cirurgia. Então isso me deixou um pouco, assim, impressionada, mas já esperava que fosse assim, né? E aí, chegando então na sala de cirurgia, eu fui deitada na cama, na maca, e lá fiquei aguardando por alguns minutos. O João ainda não estava lá, tá? E nesse momento eu acho que fizeram mais alguns procedimentos, assim, mediram a pressão, alguma coisa assim, e fiquei lá esperando, sabe, a médica chegar. Não demorou muito, mas antes da minha obstetra chegar, chegou o anestesista, tá? E eu já tinha conversado com ele antes no consultório, alguns dias antes, e enfim, ele me explicou tudo o que seria feito, e aí logo foi feita a anestesia. Eu fico bem confusa com esse negócio de anestesia, eu não sei dizer pra vocês se foi a RAC ou se foi a peridural, mas enfim, eu fiquei anestesiada da barriga, assim, pra baixo, tá? E aqui em cima eu continuei sentindo tudo, assim. Então, eu fiquei sentada na cama, né? Eles me sentaram na cama e aí ele começou o procedimento para aplicar a anestesia. Assim, gente, eu senti a aplicação da anestesia. Eu vi algumas meninas falando que não sentiram nada. Não vou dizer que eu não senti nada, eu senti sim, uma leve dorzinha assim, suportável, sabe? Eu concentrei porque assim, o meu maior medo na hora da anestesia era me mexer, sabe? Fazer algum movimento que não poderia. E aí eu me concentrei pra não fazer nenhum movimento, sabe? E eu senti 2 vezes assim uma dorzinha. Acredito que tenha sido na hora que ele introduziu a agulha e depois na hora de colocar a anestesia mesmo, o medicamento. Não sei se é exatamente isso, mas eu senti 2 vezes. 2 vezes uma pequena dorzinha assim. E aí ele foi aplicando e o anestesista sempre, tudo que ele ia fazendo, ele ia explicando, tá? E aí depois que ele terminou a aplicação da anestesia, aí eu logo comecei a sentir um calor assim dos pés vindo para cima, para as pernas. E ele pediu se eu estava sentindo isso e sim, eu estava tendo essa sensação mesmo, tá? Então começou a vir esse calor e logo amortecer as pernas. E aí no que ele terminou de aplicar a anestesia, o pessoal da equipe, as enfermeiras e o médico também já foi me ajudando a deitar, tá? E nesse momento, assim, eu fiquei um pouco assustada. Por quê? Porque logo que ele terminou, eles já me pediram pra ir deitando, assim, antes que a anestesia fizesse efeito total mesmo, né? Então, assim, foi tudo muito rápido depois da anestesia. Eu fui deitando, eles foram me ajudando a deitar, e nisso toda a equipe chegou, a doutora já estava lá, e aí, sabe, começou todo aquele movimento, assim, pra começar a cesárea mesmo. E aí o anestesista também fez um teste, né, pra ver se eu tava sentindo ou não, me fez algumas perguntas,
que eu nem me lembro mais, assim, quais foram para falar para vocês, mas enfim, ele falou que estava tudo ok, tudo certo. Nesse momento, ainda antes de começar a cesárea, eles colocaram a sonda. E para mim, esse momento da sonda foi um dos momentos, assim, traumatizantes, porque eu senti eles colocando a sonda e eu senti muita dor, assim. Então, no que eu deitei, sabe, depois da anestesia, eu senti uma dor, assim, lá embaixo deles colocando a sonda e não foi nada agradável, assim, eu senti dor assim mesmo e falei assim, eu tô sentindo tudo. Eu comecei a ficar preocupada porque achei que a anestesia não tinha feito o efeito, né? E aí eu falei para anestesista, olha, eu tô sentindo tudo, eu senti aquela dor lá embaixo e foi horrível para mim a hora de colocar a sonda, tá? E aí, mas enfim, eu acho que embora eu estivesse sentindo aquela dor, não era a dor por completo, assim, sabe, se eu estivesse sem anestesia. Porque aí o médico fez os testes novamente, ele falou, não, tá tudo certo, a anestesia já está fazendo efeito. Mas mesmo assim, gente, mesmo anestesiada, eu senti dor sim na hora de colocar a sonda. Não foi nada agradável. Mas enfim, colocaram a sonda e aí começou a cesárea. A sensação que eu tinha enquanto a médica mexia assim na minha barriga, né? Como que eu posso explicar pra vocês? Eu sentia o toque, sabe? Sempre que eles tocavam em mim, eu sentia. Sabe quando alguma parte assim do nosso corpo tá amortecida e aí quando a gente mexe assim, dá tipo um choque, uma sensação ruim assim? Foi mais ou menos isso que eu senti, tá? Cada vez que eles tocavam assim na minha barriga, no meu corpo, eu sentia esse tremorzinho, esse choque assim, sabe? Não era dor, é claro, assim, não senti dor nenhuma, imagina, né? Mas eu sentia essa sensação assim meio desconfortável. No começo da cesárea, então, quando eles começaram já a fazer a cirurgia, na verdade eles nem avisam assim, né, que já começaram. Mas como a doutora estava ali já, né, fazendo todo o procedimento, eu já imaginei que tinham começado. E nisso, gente, o anestesista, assim, muito legal. Durante toda a cirurgia, ele ficou do meu lado, explicando tudo o que estava acontecendo, monitorando tudo. E eu esqueci de falar assim, ó, logo depois da anestesia, quando eles começaram a me deitar, e aí quando eles começaram a cesárea, foi nesse momento que o João entrou na sala. Tá? Então foi mais ou menos nesse momento, quando começaram a cesárea, o João já estava lá. Então, e aí o anestesista também ficou ali do nosso lado o tempo todo explicando tudo assim, foi bem legal, sabe? E teve um momento assim, durante a cesárea, que eu comecei a sentir uma ardência bem forte aqui no acesso, né, onde os medicamentos estavam entrando. E aí eu logo falei para ele que estava ardendo muito, estava doendo muito. E aí ele já colocou o medicamento e logo parou também de doer. Então, assim, nesse sentido foi bem legal, assim. E, bom, no começo, então, do procedimento, eu fiquei um pouco assustada, assim, com essa sensação que eu estava sentindo, que eu falei pra vocês. Então, eu fiquei meio impressionada, assim, sabe? Não consegui ficar relaxada. Eu tinha muito medo de que a minha pressão baixasse, porque isso poderia acontecer, né, por causa da anestesia, ele tinha me falado. E eu poderia sentir náuseas, também é normal. E eu não queria sentir náuseas. Então, logo no começo do procedimento, eu senti que a minha pressão baixou um pouquinho. E aí eu logo falei para o anestesista também. E ele falou que era normal e tal, e acho que ele já colocou um medicamento ali para melhorar essa questão. E assim, eu fiquei tensa, gente, a todo momento, até que o Theo nasceu, sabe? Então eu fiquei tensa ali, eu tinha medo de sentir náuseas, eu fiquei meio assustada com essa sensação que eu estava sentindo, assim, do toque, sabe? Então, assim, pra mim, não foi uma experiência totalmente tranquila, assim como eu vejo muitas mulheres falando que fariam uma cesárea tranquilamente novamente. Para mim não foi assim, sabe? Também não foi uma coisa assim tão assustadora, sabe? Que eu não faria novamente. Também não foi para tanto. Mas na hora
Eu senti isso sim, tá? A cesárea, eu acho que não começou 11 horas em ponto, acredito que tenha começado um pouquinho depois. E às 11h29 o Theo nasceu. Então, assim, o anestesista que falou pra nós, assim, que ele estava quase nascendo. E aí até eu falei pra minha obstetra, doutora, me conta aí o que tá acontecendo, né? Porque assim, ela tinha me falado que talvez eu sentisse mais os movimentos, assim, na hora de tirar o bebê, porque o Theo, como ele estava sentadinho, né? Ele nasceu com o bumbum primeiro. Então, assim, talvez ela tivesse que fazer algum movimento mais brusco, assim, para conseguir tirar ele. Com cuidado, né? Claro. A minha médica é um amor, assim, e com cuidado, mas que eu poderia sentir alguma movimentação maior. Não senti nada assim demais, assim, de movimentos maiores, assim, no momento do nascimento, só aquilo que eu falei para vocês antes da sensação do toque que eu sentia. E aí, então, às 11h29 o Theo nasceu, eles me avisaram, né, e eles falaram que ia nascer, que estava nascendo, e de repente a doutora ergueu ele assim pra mim, né, então eu vi ele, né, por cima dos panos que colocam, né, então ele nasceu, e no momento assim que eu vi ele, é muito engraçado, assim, porque eu não acreditava, assim, que ele era meu, sabe, é tão engraçado, assim, o bebê está na barriga, de repente ele está ali, né, e você espera tanto para conhecer o seu bebê. E finalmente nós estávamos conhecendo o Theo. E a primeira coisa que eu pensei, assim, quando eu vi ele, pensei assim comigo, meu Deus, filho, você é lindo, né? Você é, nossa, muito mais do que nós imaginávamos. E eu lembro que eu reparei assim, porque a doutora levantou ele, então eu vi ele de perfil, assim, vi ele de ladinho. Então eu reparei nas bochechas dele, assim, eles nascem inchadinhos, né? Mas as bochechas dele eram muito fofas, e também eu reparei no narizinho dele, que era muito igual, assim, ao que nós víamos nos ultrassons, assim, aquele nariz arrebitadinho, assim, lindo, lindo, lindo. Então eu vi ele rápido, assim, na hora que ela levantou, e aí eu fiquei esperando ele chorar, né? E o Theo demorou uns segundos para chorar, assim, ele não chorou imediatamente. E aí até a doutora falou assim, ai, ó, ele é lindo e tal, mas agora você tem que chorar, ela disse assim, né? E foram assim, segundos assim que pareceram horas, sabe? Eu não sei dizer quanto tempo demorou, acho que foi rápido também, não foi tanto assim, mas pra mim naquele momento demorou bastante, sabe? Então assim, ele demorou um pouquinho pra chorar, mas logo ele chorou e aí foi um alívio, sabe? E aí no que ele chorou, a pediatra pegou ele e levou ele para fazer os primeiros procedimentos. Ela já tinha me falado que faria isso. Então levou o bebê para lá e nisso a cesárea continuou, né? Aí a cirurgia continuou. Essa é a parte assim mais ruim, assim, porque eles levam o bebê e aí você, na verdade, demora mais para fechar, né, do que até o nascimento do bebê. Então ficamos ali esperando, né? Nisso o João foi junto também para acompanhar os primeiros procedimentos do bebê, e eu fiquei ali, né, com a equipe médica. E eu não sei quanto tempo demorou, mas dali uns minutinhos a pediatra já trouxe ele de volta para ficar um pouquinho ali comigo, né, para eu ver ele melhor. E ela deixou ele ali alguns minutos, sabe? E foi muito emocionante, assim, foi muito legal conhecer ele naquele momento, assim. É claro que eu queria poder abraçar ele, sabe? Na cesárea você fica impossibilitada, né? Porque não tem como abraçar o bebê, segurar o bebê. Mas ele ficou, olha, eu não sei dizer quanto, assim, mas eu acho que ele ficou de 5 a 10 minutos, assim, que ela deixou ele ali comigo, assim. E foi muito legal, muito emocionante, então o bebezinho ficou nesse momento um pouquinho ali comigo, e aí ela já levou ele, né, pra fazer os outros procedimentos, acho que já deram banho, e aí levaram para os meus pais, para o meu irmão, que estavam lá esperando também para conhecer o bebê.
E nisso o João saiu, sabe? Eu fiquei lá sozinha. O João foi acompanhando o bebê, mas eu tinha pedido isso pra ele, né? Que ele acompanhasse o bebê aonde eles levassem, aonde fosse permitido acompanhar, né? Então o João foi acompanhar e depois também na hora de mostrar o bebê para os meus pais, para o meu irmão, o João também estava junto. E aí, depois que nasce o bebê, foi a parte mais demorada, mais chata. Eu não sei dizer quanto tempo demorou pra doutora terminar ali a cirurgia, né? Mas assim, o Theo nasceu às 11h29 e meio-dia eu já estava na sala de recuperação. Uma coisa engraçada assim que aconteceu antes de eu ir para a sala de recuperação foi que depois, né, que já tinha terminado a cesárea, aí as enfermeiras estavam limpando, né, e tal. E aí aquele momento que ela ergueu a minha perna para limpar. E ela falou assim, eu tava distraída, né? E ela falou assim, olha só tua perna aqui. E ela ergueu assim, né? E quando eu olhei a minha perna assim levantada, gente, que susto! Eu falei assim, não quero ver, não quero ver. Foi uma sensação horrível, assim. Parecia, sei lá, parecia que era uma perna morta, assim, sabe? Foi muito estranho e eu olhei só assim porque ela falou, mas já virei o rosto, não fiquei olhando, porque é uma sensação horrível você ver a sua perna levantada e você não sentir isso, sabe? Eu sentia aquele peso, assim, né? Mas não a sensação da perna levantada. Então foi bem ruim isso. Então, mais ou menos meio-dia, eu já estava na sala de recuperação. E aí, gente, eu fiquei na sala de recuperação até às 5 horas da tarde. Eu fiquei 5 horas naquela sala de recuperação. Eu não pensei que seria tanto e eu vou contar pra vocês, assim, porque que foi, acho que a pior parte, assim, sabe, foi ficar naquela sala. Primeiro porque você fica lá, você tem que ficar até a anestesia passar. Então, a enfermeira falou que quando eu sentisse as pernas e conseguisse elevar o quadril, eu poderia ser levada para o quarto. Às 4 horas, eu já estava conseguindo levantar as pernas e já estava conseguindo elevar o quadril, porém, o meu quarto não estava liberado ainda. Então, fiquei mais 1 hora lá esperando, sabe? Só porque o quarto ainda não estava liberado. Comigo na sala de recuperação tinham mais 2 mamães que também tinham acabado de fazer cesárea. E assim, o tempo naquela sala de recuperação não passa, sabe? É a pior parte. E assim, os meus pais, o meu irmão e o João estavam lá na sala de espera também, sabe? Esperando. Eles não puderam ir para o quarto, né? Porque eles só poderiam ir até o quarto quando eu estivesse liberada. Então, olha só, eu fiquei lá na sala de recuperação do meio-dia às 5. Os meus familiares, o João, ficaram lá esperando todo esse tempo. E além disso, que pra mim foi o pior, assim, que eu não posso nem pensar nisso, é que o bebê ficou lá no berçário 5 horas após o nascimento dele, sem nenhum contato comigo, além daquele, né, de quando a pediatra veio me mostrar, ainda lá na sala de cirurgia. Então, só aqueles minutos e depois o bebezinho ficou 5 horas lá na caminha sozinho, sabe? É claro que com toda a assistência, né, das enfermeiras e tal, mas assim, sem ficar perto da mãe. Ele acabou de nascer e já ficou lá sem o aconchego da mãe, assim. Então, isso pra mim foi a pior parte mesmo, assim. Eu até perguntei na sala de recuperação se eles trariam o bebê um pouquinho lá comigo e elas falaram que sim, mas aí o bebê não vinha e as enfermeiras da sala de recuperação falaram que seriam as enfermeiras do berçário que trariam ele pra mim. Enfim, elas não pediram e ninguém trouxe e ficamos lá 5 horas separados. Então esse é um ponto bem negativo, assim, que eu achei, sabe? Eu acho que poderiam trazer, sim, o bebê, pelo menos por alguns momentos lá comigo, né? E aí, quando finalmente o quarto foi liberado, aí as meninas, as enfermeiras,
foram me arrumar, né, pra me encaminhar até o quarto. E aí aconteceu mais uma coisa, assim, foi um momento, assim, que eu senti muita dor. Esse foi mais um momento que eu senti muita dor, assim. Então, o primeiro momento que eu senti muita dor foi na hora de colocar a sonda, isso que eu já estava anestesiada, como eu disse pra vocês. E nesse momento eu senti muita dor também. E eu não sei, assim, mas eu acho que eu encaro como uma violência obstétrica, assim, o que fizeram comigo nesse momento. Não sei se é considerado isso ou não, mas pra mim foi. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Então, elas foram me limpar, né, gente? Porque depois da cesárea você sangra muito, assim. Na verdade, hoje o Theo está com 23 dias. 23 ou 24? Enfim, hoje é dia 31 de março. Ele nasceu no dia 8 e ainda eu tenho sangramento, mas assim, logo após o fluxo é muito intenso, né? Então elas me limparam e aí elas falaram assim, eram duas enfermeiras que estavam lá na sala de recuperação. Elas falaram assim, queriam fazer uma massagem na minha barriga pra ver se os coágulos saíam, né? Só que assim, eu estava tendo sangramento, sabe? Enfim, elas apertaram a minha barriga, gente. Eu estava deitada, então. Elas fizeram, pra mim, na minha percepção, sabe? Foi um movimento assim, sabe? Na barriga, assim, com toda a força pra baixo, assim, daqui. Não sei se vai dar pra ver, mas aqui abaixo do seio, pra baixo, assim, um movimento assim, forte. Gente, que dor, que horrível. Elas fizeram isso uma vez, imagina, eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Eu estava com pontos internos, imagina só. Fizeram isso uma vez e eu me contorci assim de dor, sabe? Eu falei assim, nossa, que dor, meu Deus do céu. E delas me falavam assim, não, tenta relaxar, que aí você não vai sentir dor. E repetiram isso mais 2 vezes. Gente, eu senti muita dor, que eu chorei de dor. Eu não posso lembrar disso que fizeram, sabe? E aí uma das enfermeiras falou assim, ai, você tem que relaxar, porque senão você vai continuar sentindo dor. Enfim, elas fizeram isso 3 vezes, e daí ela falou assim, ai não, você não tá totalmente relaxada. Como que eu ia ficar relaxada? Elas mexendo, eu tinha acabado de fazer cirurgia. Você não tá relaxada, então não vai dar pra gente fazer mais. Mas então nós vamos, eu não sei que expressão que ela usou assim, mas tipo, nós vamos te dar uma colher de chá, não vamos mais fazer. Mas lá no quarto as meninas vão fazer isso de novo. E aí eu fiquei apavorada, porque assim, em nenhum relato de parto cesárea eu tinha ouvido isso sobre essa massagem. Nenhuma pessoa que eu conversei assim, sabe, nenhuma amiga tinha falado pra mim dessa massagem. Pra mim era novidade aquilo, sabe, e eu fiquei apavorada, porque eu estava indo pro quarto e elas falaram que as enfermeiras lá iriam fazer isso de novo. Gente, e aí nisso elas saíram um pouquinho e eu continuei lá esperando. E eu comecei a chorar muito. E aí nisso a outra enfermeira que estava junto com essa que falou isso, ela percebeu que eu tava chorando e tal, né? E aí ela falou assim, tá tudo bem com você? Perguntou se estava tudo bem. E eu falei assim, não, senti muita dor com isso que vocês fizeram, senti muita dor. E aí ela se deu conta que realmente eu estava sentindo muita dor. E aí ela explicou por que elas tinham feito aquilo e tal. Enfim, ela percebeu, sabe, que não foi nada legal, assim. Eu não sei explicar realmente por que elas fizeram aquilo. Mas depois, no dia seguinte, já vou falar agora, senão vou me esquecer depois. No dia seguinte, quando a minha obstetra foi me visitar, foi me examinar,
eu perguntei para ela, contei disso que tinha acontecido e perguntei para ela se realmente seria necessário aquilo. E aí a doutora falou assim, que essa massagem realmente ela existe, né? É um procedimento, mas que só é feita quando necessário e quando ela precisa ser feita, não pode ser com dor, que ela iria verificar o que tinha acontecido, né? Por que elas tinham feito assim comigo. Então, assim, não foi certo o que elas fizeram, não foi certo. Foi um momento, assim, que eu sofri muito, 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 sabe? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, eu estava muito fragilizada. Eu tinha recém feito uma cesárea, eu estava sem o meu bebê lá já há 5 horas, sem ninguém da minha família lá comigo, sem o João, sem ninguém. Então, assim, foi horrível, sabe? Mas, enfim, já contei isso pra vocês, foi um momento, assim, bem traumatizante pra mim. E depois, então, eu fui encaminhada finalmente pro quarto. Depois de 5 horas, eu fui pro quarto. E aí eu já vi que o bebê estava ali, já colocaram o bebê ali comigo. E aí vocês viram algumas imagens até no vlog do nascimento do Theo, desses primeiros momentos assim que nós ficamos todos juntos ali no quarto e tal. E assim, gente, eu fiquei no hospital por 2 dias, então a minha cesárea foi na terça-feira e nós fomos para casa na quinta-feira ao meio-dia. Nós recebemos alta logo cedinho, mas até sermos liberados, então nós saímos mesmo perto do meio-dia da quinta-feira. Sobre esses 2 dias ali no hospital, as enfermeiras que cuidaram de mim e do Theo foram super queridas, sabe? Assim, foi engraçado nos primeiros momentos. Cada enfermeira que chegava, eu já achava que vinha para fazer aquela massagem que a enfermeira lá da sala de recuperação falou que iriam fazer no quarto também. Então, assim, as primeiras vezes que as enfermeiras entravam, eu já ficava apavorada, assim, sabe? Eu olhava para elas assim e já perguntava: você não vai fazer a massagem, né? E assim, meninas, não fizeram mais aquela massagem, sabe? Não fizeram mesmo assim. Depois, como eu disse, a doutora falou que esse procedimento, se necessário, não pode ser com dor. Mas enfim, nós fomos super bem cuidados ali depois no quarto também, sabe? A equipe de enfermagem super querida, assim. As enfermeiras do berçário também, assim, foram super queridas, assim. Elas vinham a cada 3 horas, mais ou menos, ou se o bebê tivesse fome antes, também elas vinham. Então, mais ou menos nesse tempo, elas vinham, pegavam o bebê para trocar a fraldinha e para dar o leite na seringa, tá? Então, assim, eu não conseguia amamentar o Theo lá no hospital. Isso é assunto para outro vídeo, quero fazer um vídeo só sobre a amamentação. Ainda não fiz porque a amamentação para mim ainda não está 100%, sabe? Nós estamos ainda em processo de adaptação, mas já evoluímos muito, 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 assim, porque no hospital eu não conseguia amamentar nada, nada, nada. E agora já consigo amamentar, assim, mas ainda quero contar para vocês como foi todo esse processo. Enfim, aí assim, quando ele tinha fome, nós tentávamos colocar no peito, colocava nos 2 peitos, mas ele não conseguia pegar. O bico do meu seio não ajudou para isso também, sabe? Então, assim, ele não conseguia fazer a pega correta. Mas lá no hospital nós sempre tentávamos, né, colocar ele no peito. E aí depois as enfermeiras levavam ele para o berçário e davam o leite com a seringa mesmo, porque ele tinha fome, né? E infelizmente, como eu não conseguia amamentar naquele primeiro momento, ele precisava tomar o leite, né? Então elas levavam e, enfim, cuidaram super bem do Theo, cuidaram super bem de mim, de quem estava lá comigo também. Na primeira noite, quem dormiu comigo lá foi a minha mãe e na segunda noite o João ficou lá comigo no hospital. Sobre a minha recuperação, também quero fazer um vídeo separado, porque assim, esse vídeo é só pro relato da cesárea mesmo, como foi assim,
essa minha experiência e já está um vídeo bem extenso, com certeza. Então quero fazer um vídeo separado falando só sobre a recuperação, também outro só sobre a amamentação. Aí fica melhor assim, fica mais organizado e aí não fica um vídeo tão extenso também. Então assim, gente, essa foi a minha experiência com a cesárea. Pra mim, não foi a melhor experiência do mundo, sabe? Não foi super tranquilo. Eu vi alguns relatos e também algumas amigas falaram que a cesárea era super tranquila, que fariam o procedimento novamente tranquilamente. E pra mim não foi assim tão tranquilo. Eu fiquei assim impressionada, um pouco assustada em alguns momentos, sabe? Senti essas dores assim, essas dores maiores assim em alguns momentos, como eu falei pra vocês, e também na recuperação, mas aí eu falo sobre a recuperação separado, tá? Mas durante assim o procedimento teve momentos que eu senti muita dor, nos momentos que eu já falei pra vocês, né? Então não foi super tranquilo, mas também, gente, não foi assim a pior experiência do mundo, sabe? Pra mim o que importa, no final das contas, tendo passado já por tudo isso, é o fato de que deu tudo certo comigo, sabe? Não tive nenhuma complicação. No fim das contas, deu tudo certo. Com o Theo também, ele nasceu super bem, cheio de saúde. Embora ele não tenha ficado comigo nas primeiras 5 horas, né? Enquanto eu estava na sala de recuperação. Pra mim isso foi bem ruim, mas embora tenha acontecido isso, né? No fim deu tudo certo. O bebê nasceu cheio de saúde, saiu do hospital cheio de saúde e está super bem. Então o que importa no fim das contas é isso, deu tudo certo e eu só tenho a agradecer a Deus e a toda a equipe que cuidou de mim, do Theo, né? Então, muito obrigada a todos. E é isso então, esse foi o vídeo relatando para vocês como foi o meu parto, a minha cesárea. Espero que vocês tenham gostado de saber como foi. Espero que ajude você que vai passar por isso, né? Ou você que tem curiosidade em saber que ainda vai passar por isso também. Agradeço você por assistir a mais esse vídeo. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se. Também me siga nas redes sociais. Um beijo pra você e até o próximo. Tchau!